Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Nos estúdios, gente, eu tenho maior satisfação em receber ela, que veio de Santa Catarina. Aproveitei esse gancho, puxei ela para cá. Karine Cearon, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Juliana, por poder estar aqui, né, aproveitar realmente, como tu falaste, né, o meu momentinho de passeio pela cidade e ter a oportunidade de estar aqui. Eu aproveitei esse gancho porque ela já está quase se despedindo de Caxias. Tu é caxiense? Isso, sou caxiense e estou há 3 anos morando em Sara, Santa Catarina. Ah, que legal. Gente, nós vamos hoje bater esse papo sobre o ponto de virada na vida das mulheres, né? E acho que ela vai ter um pouco para contar da jornada dela, mas também o trabalho que ela realiza hoje. Então, antes, né, da gente entrar e emergir nesse nosso tema, né, e conversar e bater um papo, Karine, eu queria que tu te apresentasse para nossa audiência, contando um pouquinho da tua formação, né, do teu trabalho hoje. Tá. Então, são vários pontos de virada aí, né, Juliana? A gente estava falando com relação à transição, Isso. né? Então, eu sou caxiense, né, morei a vida toda aqui. Eu sou formada em comércio exterior. Então, né, saí do 2º grau, fui para a faculdade e desde o primeiro semestre eu comecei a trabalhar com comércio exterior, me identifiquei bastante, né, com esse mercado internacional, trabalhava com exportação, importação, parte documental, tive a oportunidade de viajar também, trabalhei numa grande empresa, então foi uma experiência bem engrandecedora, né, eu trabalhei por 12 anos nessa parte do comércio internacional, numa multinacional, mas chegou um momento que o corporativo estava me sugando demais, né? Tinha uma Karine, um feminino aí me chamando, lá do empreendedor também, né? Meu pai sempre empreendeu e eu sempre tive isso comigo, né? Eu precisava empreender. E então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora, né? A vida toda, né? Nesses 12, 14 anos trabalhando com comércio exterior. Então, eu precisava aprender alguma coisa de novo e eu fui buscar, né? Meu pai sempre trabalhou com agricultura, né? A gente sempre ajudei ele a plantar e eu descobri que tinha uma faculdade de agroindústria aqui na cidade, então eu fui trabalhar, fui estudar de novo. E durante esses estudos, né, a gente trabalhava com alimentos, com a parte de comida. Minha mãe sempre gostou muito de cozinhar. Eu ia perguntar, né? A tua mãe também sempre foi envolvida. Isso, a mãe sempre gostou. Ela sempre fez comida para casa, né? Ela fazia bolo, fazia massa. Eu disse, mãe, então, se você fizer a massa, eu vendo, né? E aí, por um tempo, ela cozinhava na cozinha dela. Eu chegava em casa depois do trabalho e ia vender. E isso foi dando certo, né? A gente viu que o mercado foi aceitando. Só que quando eu vou sair da empresa e vou fazer a transição, mas eu preciso de algo a mais, né? Não pode ser só uma massa na cidade das massas, onde todo mundo faz massa, né? Ser mais uma que faz massa, exato. Né? E isso foi em 2011, a gente começou a ouvir um tal de sem glúten, sem leite, era algo que estava começando a aparecer. E aí eu cheguei, minha mãe, vamos tentar fazer algo sem glúten? E aí, depois de muitos testes, muitos choros, muitas receitas jogadas fora, né, apareceu um pastel sem glúten. E a gente começou a testar todas as outras receitas. E a gente conseguiu, né? O nosso desafio foi transformar todas as massas tradicionais em massas sem glúten. E isso aconteceu. Então, surgiu o capelete, o espaguete, o rondelli, talharim, lasanha. Os formatos das massas consumidas, né, localmente, né, em termos de massas italianas, digamos assim, o sem glúten. O sem glúten. E o desafio era... Sempre se teve, né? Ainda se tem um preconceito sem glúten, sem gosto, né? Então, a gente tinha que transformar o sem glúten com gosto. Então, foi trazer todo aquele tempero que a minha mãe, que as nonas tinham, né? Trazer isso também pro sem glúten, manter o gostinho da massa caseira e levar isso pro sem glúten. Então, nesse momento, eu entendo, tenho um produto diferente, tenho algo inovador, ok, agora eu posso fazer a virada. E foi o desafio, né? Eu saí de um mundo corporativo, onde você tem um salário certinho, você sabe de como as coisas funcionam,
para ir empreender. E Né? aí, inclusive, vocês colocaram, né, tinha um espaço físico e tudo para... Isso, na casa da minha mãe a gente criou uma loja lá, uma loja 100% sem glúten. E naquele primeiro momento a gente atendia algumas lojas e atendia a nossa loja também. Mas foi muito gratificante, né? Poder sair, ter o meu próprio negócio, ter a liberdade, que às vezes a gente está no corporativo, a gente não tem. Então, eu me vi assim, numa segunda-feira, no shopping, passeando. No primeiro momento era uma culpa, né? Mas depois, não, eu posso isso também, né? Até porque, sendo empresária, eu tinha que trabalhar, às vezes, até altas horas para atender pedidos, né? Então, a gente começa a entender que a gente pode variar os horários, né? A gente não precisa Tem ter essa flexibilidade, a flexibilidade, exato. Então, foi bem... Então, me formei como tecnóloga em agroindústria, comecei a trabalhar ali com a minha mãe, mas, né, veio a maternidade, né? E aí vem um outro ponto de virada, em que a maternidade é um desafio, né? Eu tive 2 gestações que foram bem complicadas, minhas filhas tiveram tempo de UTI, então eu tive que ter um tempo para ter se dedicar, né, exato, então tinha que era a hora que batia a culpa, né? Ou eu ia a dar atenção para minhas filhas ou ia para uma reunião de negócios. E aí começa a mulher, para que lado eu vou, né? E a gente tem que às vezes tendo que abrir mão, né, de atender um cliente, alguma coisa assim, para dar atenção para as filhas, né? Então são momentos assim foram bem desafiadores. E aí eu gosto de contar que aí veio a pandemia, né? A gente tinha com 2 crianças em casa, a gente tem que dar atenção, né? Nesse momento tu ainda estava fazendo empreendendo com a tua família? Ainda estava com a minha mãe, empreendendo. E nesse momento da pandemia, a gente mudou de casa. E eu gosto de comentar que foi a hora que a gente foi morar no mato, né? Numa chácara. E na primeira noite, quando eu fui para fora e que realmente eu pude respirar, eu pude ter um tempo de liberdade, olhar para mim, eu me dei conta que eu tinha esquecido da Karine, né? Eu estava muito mergulhada na empreendedora, né? Nesse novo negócio, tinha as 2 crianças que eu tinha que estar cuidando, tinha aí uma nova variável que a gente não sabia lidar com ela, a pandemia. Sim. E eu me dei conta que eu amava ler, não estava mais lendo, eu não sabia mais nem escolher meu sabor de pizza, porque era, qual a minha filha vai comer, qual que a casa gosta, e a gente vai ficando para trás, né? Então, nesse momento, eu percebi que eu precisava realmente olhar para mim e que se eu estivesse bem, todo o resto, todo o contexto estaria bem também, né? Então, não é só o lado empresarial, só as coisas que precisam funcionar. E nessa hora eu passei para uma nova faculdade, eu acho, né? Passei a um autoconhecimento, buscar entender alguns outros aspectos ligados ao emocional, ao espiritual e a outras áreas que também são importantes na vida. E nesse momento... E que muitas vezes são negligenciadas, né? Negligenciadas, exatamente. A gente não se dá o tempo de fazer isso, né? E aí eu entendi, né? Cheguei para minha mãe, disse, mãe, agora, a partir de agora eu sou filha, o negócio passa a ser seu. Eu tenho um outro chamado aí. Exatamente. E nisso eu passei num processo seletivo do Sebrae, que acabei escolhendo ir para Santa Catarina, até para manter uma proximidade também, né, com quem estava aqui, mas a gente fez a mudança, né, então meu marido aceitou ir junto, ele também transferiu a empresa dele, e a gente fez essa mudança, então, para onde eu passei a trabalhar com pequenos empresários. Né? Então, eu saí do lado do empreendedorismo, né? Eu fui para o outro lado, né? Ajudar também um pouquinho quem estava procurando uma orientação na parte de processos, né? Tudo que o Sebrae traz. Não, então, foi bem importante também esse caminhar de
de conseguir olhar, né, para outras empresas, levar o meu conhecimento, né, levar o que eu aprendi também como empresária. Sim. Mas o empreendedorismo nunca saiu, né? Ele sempre se mantém. Sim, com certeza. Aí, Já tá na concentrada, veia, já né? tá aí também. Até no teu DNA, como tu falou, né? Tua Exatamente. família gosta de empreender, então... Estamos E hoje, olhando para esse lado... E hoje tu tá ainda fazendo esse trabalho de consultoria, né? Voltado para pequenos negócios. Isso. Mas eu sempre falo que esses pontos de viradas, eles são necessários na nossa vida, né? Então, a vida, ela vai nos mostrando, conforme a gente caminha, o momento é que pra gente, né, muitas vezes sair daquele comodismo, né? Ou sair para novos áreas, para novos aprendizados, para novos desafios, que isso nos faz crescer, nos faz evoluir, né? Eu passei por um ponto de virada, onde foi um problema de saúde, né? Uma situação de saúde, e eu digo que a vida acaba te empurrando de uma certa forma, né? Exatamente. Ou com saúde ou sem Ou saúde, né? Mas para que a gente possa olhar para outros lugares, que eu acho que são importantes, nem que seja para dentro da gente mesmo, né? É isso aí. E hoje, o que foi agregando bastante, né, na tua caminhada, todos esses saberes que também tu foi se deparando, né, por desafios diferentes, e tu foi sempre buscando conhecimento para isso, né? Como que tu vê hoje essa união, principalmente voltado para as mulheres, né? Porque foi o teu ponto de virada, eu acho que maior, assim, né? Eu acho que te fez repensar sobre a vida, né? Ou até mesmo teu estilo de vida. Foi voltado, né, a partir da maternidade. Exato. Né? Então... porque na maternidade eu sempre fui acelerada, né? Então, trabalhava, eu dizia que eu ia trabalhar até o último dia, já tinha feito todo o processo, né? Vou empreender, vou cuidar da minha filha. Só que no meu 5º mês de gestação, eu fui na consulta e a gineca disse, não, para tudo, Karina. A partir de hoje você não pode trabalhar, você está em repouso absoluto e tem que ficar sentada. Né? Então, esses pontos que te levam a pensar. E eu acho que essa virada, eu gosto muito de falar, né, que a mudança, ela nos faz abrir aquelas gavetas, né, quando a gente, né, vai fazer uma mudança física. É hora da gente abrir as gavetas que por muito tempo a gente não mexe nelas. E eu acho que é isso que a mudança permite. Nos obriga a olhar para algumas coisas que a gente né? está protelando, né? Exato. São ou objetos físicos que estão guardados há muito tempo ali, a gente não sabe por que guardou, né? E começa a relembrar, também traz algumas histórias ali. E a parte emocional também. Se a gente tá sempre na mesma rotina, às vezes está tudo engavetado e a gente não presta atenção para essa emoção, a gente não entende o que está acontecendo, mas às vezes são só repetições, né? Que quando a gente para e olha, a gente consegue ter essa percepção, né, da virada. E com certeza esses conhecimentos, eles apenas agregam. Né? Então, o comércio exterior, ele me dá muita abertura quando eu vou trabalhar com vários empresários que são de culturas diferentes, que têm hábitos diferentes. A minha jornada no corporativo, ela é muito importante, né? Porque lá no corporativo a gente trabalha em equipe, trabalha a parte de relacionamento, tem que trabalhar lideranças, né? Então, comportamental, que isso com certeza nos dá, né, me dá muito aporte no dia a dia e na minha própria empresa também, né, quando eu vou estar trabalhando com outras pessoas. A parte dos alimentos também, né, toda a parte de processo, de desenvolver nossas novas receitas, a gente às vezes acha que não tem ligação, né, mas tá tudo interligado, né, todas as áreas, elas vão se somando. E, inclusive, isso é uma das coisas que muitas vezes eu ouço, né, de empresárias, que dizem assim, nossa, hoje eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Acabei dentro desse processo de transição, né? É bem comum de a gente achar que tá desassociado, total. Exato. Aquilo lá passou, encerrei, fechei a porta e nunca mais. Calma. A gente se encontra aqui, né? Em algum momento isso vai voltar, né? Precisa agora caminhar solo numa outra área, né? Mas daqui a pouco vão ter pontos de convergência, né? E também de aproximação
e links, como eu falo sempre, com relação àquilo, tudo que tu viveu e trouxe de experiência. Isso é um exemplo nosso aqui, né? Nos conhecemos em um outro momento e a gente acaba linkando, né? E vai reencontrando as pessoas e a gente consegue estar sempre unindo ali os conhecimentos. E dentro dessa área hoje tu tá trabalhando, dentro desse novo cenário, né? Onde hoje tu tá... na verdade, não sei se tu te considera assim, né? Mas eu te vejo como uma facilitadora, né? Eu sou uma condutora, eu digo, né? Faz uma agente de transformação, né? Isso aí. Ajudar as pessoas nessa mudança também. Por elas perceberem de que a mudança ela não é tão ruim. Né? E hoje o que eu vejo, né? Depois de ter atendido vários empresários, várias empresárias, com uma metodologia bem específica, né, de empreendedorismo, mas muitas vezes eu chego na empresa e eu me deparo que o problema, ele não é especificamente, não é apenas um problema de processo, um problema de planejamento empresarial. Né? Então, eu tendo feito essas minhas viradas, eu consigo perceber, né, principalmente quando tem uma mulher ali que ela tem uma questão pessoal que está impactando no trabalho dela também, né? Talvez é o filho que em casa está com problema, essa maternidade que ela não conseguiu fechar a equação também com o negócio e acaba insistindo, eu preciso mudar o meu marketing, eu preciso fazer um plano estratégico. E às vezes não, né? Tu precisa realmente fazer essa olhada, né? Vou ter que olhar, entender que tenho essa virada para acontecer, para que tudo esteja em equilíbrio. E quando a gente tem... o trabalho que eu realizo, né, junto a empresários, é muito voltado para essa clareza, né? Porque tu poder olhar para isso, que momento que eu tô de vida hoje, né? Ou não tô bem, ou eu estou realmente envolvida com outros contextos, né? Que esses contextos são muito fortes, muitas vezes, em alguns momentos. Eu sei que eu preciso me dedicar mais a essa parte externa por um tempo, ou até mesmo um problema de saúde, que a pessoa tem que fazer mais check-ups, tem que fazer um procedimento cirúrgico, enfim, várias abordagens nesse sentido de autocuidado, mas que precisa um pouco olhar para isso. Então, bom, eu não vou dar tanto foco para esse negócio por um determinado tempo e tá tudo certo. Tá tudo certo, exatamente, é isso aí, tá né? Bom, eu sei que esse período, né, tô me programando, estou me planejando para ficar esse período fora ou me afastar um pouco, e depois eu retomo. E como é que vai ser essa retomada, né? Então, tem pelo menos um cenário, assim, mais claro, né? Eu acho que isso também se torna um pouco mais leve. Exato, se permitir ser um pouquinho mais leve, né? Não se cobrar tanto, né? Então, a gente não vai ser mãe perfeita o tempo todo, a gente não vai ser empresária perfeita o tempo todo, e que entender que tá tudo bem, né? Que nem tu falaste, se eu tenho essa hora que eu preciso dar atenção para minha saúde, então eu vou avisar minha equipe lá na empresa que eles vão ter que dar conta, né, por um determinado tempo, e quando eu voltar... preparar elas, né, também. E quando eu voltar, eu vou dar atenção devida, vou avisar as filhas em casa que nesse tempo eu não vou poder estar presente, né, da forma como eu gostaria. Então, é entender que a gente não é 100% a mulher, a gente não é Mulher Maravilha, né, como esperam às vezes. Então, a gente tem esses papéis e tá tudo certo também, né. Acho que E hoje, olhando para esse trabalho, Karine, o que tu percebe, né? Tu já trouxe alguns aspectos aqui, mas o que tu acredita que seja o maior desafio, assim, de uma maneira geral, assim? O que tu entende hoje que é mais desafiador para as pessoas? Então, eu entendo assim, olhando para o negócio e para as pessoas, é justamente entender esse equilíbrio, né, de que do trabalho, da vida empresarial, que tem uma vida pessoal, né, a gente não tem que esquecer dessa vida pessoal, a gente não tem que ser empresário 24 horas por dia, respirar a empresa, e que a gente tem que olhar pro todo, né? E que se essa virada, às vezes a gente está insistindo num negócio, a gente está insistindo num momento da vida e que talvez não está dando certo, talvez está sendo pesado, a gente pode parar. Eu sempre oriento os empresários, vão para a praia, respira um pouquinho, porque nesse olhar de fora, tu vai conseguir perceber o teu erro, tu vai conseguir perceber a dificuldade e fazer a virada. Talvez o que precisa é olhar para o outro lado e ver que do outro lado a resposta tá ali, né? É um modo diferente de fazer.
E a gente fala da inovação, né? O que é inovar? É fazer um pouquinho diferente, né? A gente não precisa ser uma inovação disruptiva. Eu posso ter um olhar diferente. Então, é sair desse caminho, às vezes, sem pensar, né? As pessoas acabam andando, tomando decisões, fazendo o dia a dia, sem olhar para o lado, sem parar para respirar. Então, a gente pode respirar e na respiração é onde a gente vai encontrar a solução e uma nova caminhada, uma nova forma da solução que a gente do problema que a gente precisa resolver. Então, acho que relaxar a mente, como eu falo, Exato. é o ponto inicial para a gente poder ter novas ideias e para a gente poder pensar em soluções ou os pontos de virada dentro do nosso negócio, por exemplo. Exatamente, né? Porque são aquelas pequenas viradas, né? As viradas às vezes não precisam ser tão grandes. Exatamente, porque a inovação é super importante que tenha, né? Para essa mudança, né? Para a inovação é preciso pensar outras possibilidades, né? E hoje ainda a gente tem aqui na região, enfim, não sei como tu vê isso também no cenário de Santa Catarina, mas ainda o pessoal ainda acredita que inovação é uma coisa muito complicada. É muito mais simples do que se imagina, Exatamente. Né? Eu gosto de falar a palavra simples, né? Descomplica e simplifica, porque lá no simples vai ter a resposta, vai ter a solução. Começa com o simples, Começa, exato, e vai fazendo um pouquinho do simples, que aí pelo menos tu faz alguma coisa, né? E a mudança, a inovação, o conceito eu acho que é esse, é uma pequena mudança, né? Ela pode não ser uma inovação para o mundo, mas se for uma inovação para o teu dia a dia, ela já vai ser importante, já vai te trazer um novo foco, já vai te trazer essa virada que a gente tanto busca às vezes, né? Ou que às vezes a gente tem medo de fazer a virada, porque a gente imagina que a virada vai mudar muito, mas ela pode mudar. A mudança pode ser leve, né? Pode ser ela pode ser progressiva também, exato, né? Não precisa ser de um dia para o outro, né? Pode ser algo programado. E construído, né? Exatamente. E dentro da inovação, o que tu percebe também em termos de contraste, em termos de estado, de negócios? O que tu enxerga de forma diferente, assim, de dentro da inovação? Então, eu vejo que os cenários são muito parecidos, né? Quando a gente entra no empreendedorismo, nesse mundo dos negócios, eles acabam sendo muito, muito iguais, né? Na questão de que se tu continuar fazendo o mesmo, tu vai ter o mesmo resultado ou pior, né? A gente está no mundo de tecnologia, no mundo de avanços, né? Então, essa inovação ela é necessária para que o negócio, por menor que ele seja, ele tenha um novo ar, né? É a mesma coisa quando eu falei lá das massas, né? Eu estou numa cidade de massas. Se eu chegar num mercado oferecendo massas, eu vou ser mais uma. E ninguém vai ter espaço para mim no freezer. Mas no momento que eu chego oferecendo uma massa com um diferencial, passa a ter espaço, né? Então, essa a inovação que vai acelerar os negócios nesse mundo acelerado, né? Não são só as pessoas que estão aceleradas. Se o negócio ficar parado, ele morre, né? Vai morrer, exatamente. Assim como nós, ele né? Tem que caminhar, Nós temos que estar aprendendo, temos que estar buscando, porque o negócio vai ser uma consequência da pessoa, né? Então... os processos em termos de negócio são os mesmos, né? Exato. A questão da inovação que eu quis dizer em termos de... Eu acho que muda a questão de cenários em termos culturais, né? E até mesmo com os tipos de produtos, muitas vezes, né? Ou até mesmo o empreendimento. O empreendimento, sim. Modelo. Exato, porque aqui é uma parte muito metal-mecânica, né? Então, eu vejo Santa Catarina talvez com uma diversidade um pouco diferente, né? Ele tem coisas culturais, né? Eu saio daqui, para mim, o sábado, o domingo, são os dias que um restaurante tem que funcionar. Lá ele não funciona, porque todo mundo vai para a praia, né? Então, quem está na cidade não funciona. Então, são essas questões, eu acho, mais culturais mesmo, que acabam diferenciando. Impactando, né? Mais. Impactando, dependendo do modelo do teu negócio. Ali. E questões de descendências, de italianos, né? Lá também tem muitos italianos, né? A gente acaba encontrando muitos lá também. Então, mas a cultura acho que é um pouco diferente também, né? Tem questões alimentares, né? Tem alimentos que eu não encontro lá, que a gente tem que fazer importação, né?
A gente importa, outro estado, né? né? Fazer importação aí. Tem coisas que são bem locais, tem, né? São locais, né? Então a gente acaba tendo e acaba levando para lá e também vai introduzindo lá, apresentando para outras pessoas, né? E assim como a gente traz coisas de lá para cá também. Bem interessante. Essa mistura de culturas, né? Então, vem de novo o meu comércio exterior, né? Então, é trabalhar essa questão do cultural. Para mim, é muito legal isso, né? Porque a gente está agregando coisas. Estou aprendendo comidas novas, estou levando comidas novas também. Então, essa troca de cultura, ela agrega bastante também. É legal, né? E dentro do trabalho que tu está desenvolvendo hoje, né, dentro da inovação e do empreendedorismo, o que faz teu coração bater mais, assim, do tipo teu olho brilhar? Tá. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, né? O empreendedorismo feminino, eu vejo que para mim ele é diferente, ele é especial, né? Então lá eu tive a oportunidade de ser coordenadora do núcleo de mulheres da Associação Empresarial de Sara. Durante um ano eu conduzi essas mulheres, continuo participando do núcleo. Então ver essas mulheres, né, cada uma trazendo a sua história, trazendo a sua superação, é diferente, é emocionante, eu acho bem... E essa história que tem por trás, né? Eu sempre gosto de ouvir o que está por trás, né? O negócio, eu cheguei aqui, tô de terno, ok, mas como que tu chegou aqui? Quais são os perrengues que tu teve que passar para estar aqui bonitinho, né? Às vezes é o filho lá em casa chorando, tive que me arrumar no carro, correndo, né? Então, eu gosto muito disso, né? Então, de ouvir essas mulheres, né, de ouvir o negócio delas, entender o que está passando e fazer, ok, qual é o caminho que a gente vai seguir agora para o teu negócio voar, andar, né? Então, essa parte, o empreendedorismo feminino, para mim, é algo bem, bem encantador. E o pequeno negócio, né? Eu acho que porque o pequeno negócio, ele tem toda uma vida, né, envolvendo ali. Tem algumas particularidades, né? Exatamente. Então, não é só a pessoa, né? Tem toda uma família, tem toda uma história por trás. Então, isso é bem, bem empolgante. Assim. Eu acho que a essência dos pequenos negócios é bem mais latente, né? Exato. Não que os outros não tenham, óbvio, essa história, né? Que marca bastante, mas eu acho que ainda estão vivendo muito ainda aquela essência, né, do pequeno negócio. E com relação ao empreendedorismo feminino, é bacana da gente ver, né? Eu acho que tu, como coordenadora, teve a oportunidade de acompanhar a transformação, né? A jornada empreendedora das mulheres. Eu acho que é muito bacana, porque dentro dessa caminhada tem muita autodescoberta, né? O que a gente vê, assim, as mulheres acabam... Ela tem um negócio e ela passa o tempo todo dentro do negócio. E às vezes não conversa nem com a colega que está do lado, nem com a vizinha de porta. Né? E ter esses grupos de mulheres de troca possibilita também esse contato, assim, nossa, ela tem uma experiência que às vezes vai me agregar. Né? Então, chegavam mulheres, eu nunca conversei com outra mulher, eu não sei, né? Eu preciso de ajuda com o meu negócio. Então, possibilitar essa troca, esse networking, é bem, bem importante. É legal de ouvir as histórias, né? E o pós, né? Eu ainda ressalto nessa questão, que como também acompanho empreendedoras e também olhar... porque quando se trata de negócios, eu vejo que as mulheres, elas têm ainda muita dificuldade de se posicionar, né, para fazer negócios. Exatamente. Né? É uma forma abordagem um pouco diferente, né? As nossas conexões entre mulheres também são diferentes, né, como do mundo masculino, né? Então tem essas particularidades e tem eu acho uma coisa muito sutil, uma nuance, né, que é como que eu vou me conectar com a outra, mas também não me perco nas falas femininas de uma forma geral, porque as mulheres gostam de bater um papo. Exato. E como que a gente trata, né, o negócio, mas também não sendo tão impositiva como o homem normalmente faz negócios, né? Então, eu acho que é também essa autodescoberta, né? Como me posiciono, como é que eu sou autoconfiante para falar do meu negócio. Porque muitas vezes não tem essa autoconfiança, não sabem se posicionar, né? Se sentem inseguras, como apresentar o próprio negócio. Exato. Né? Às vezes perdem o time. Exatamente. Eu ouvi logo que eu estava assumindo o núcleo das mulheres, as mulheres vão lá só para tomar café.
Eu disse, ok, a gente pode tomar café e pode falar de negócio, né? Não precisa ser um negócio... a gente não precisa ser estritamente negócio, né? A gente pode ter uma forma feminina de trabalhar esse negócio. Mas as mulheres, às vezes, acabam se comparando muito com os homens ou se colocando numa posição inferior, né? E tem essa dificuldade. Ou querendo se igualar aos homens, que não é também aí o caminho. Não é o caminho, né? Nós temos um jeito feminino de ser. E tudo bem se a gente toma café, né? A gente consegue rir enquanto a gente está falando de negócio. Né? E ao mesmo tempo a gente já fala do filho. Fala do filho, fala de maquiagem e fala de comprar alguma coisa e já te dou uma dica. E já vira um negócio ali, né? Então a gente tem que usar dessa habilidade, né? Exatamente. Às vezes a gente tenta ir para o caminho masculino, que não tá errado o caminho deles, né? Mas é o deles. E a gente precisa direcionar o nosso olhar pro feminino, pro nosso modelo. Porque, na verdade, os negócios realizados entre homens também têm a sua forma, né? Assim como também a mulher precisa entender um pouco mais e desenvolver mais habilidade também para fazer alguns negócios com homens, né? Exato, então, tem que porque também é lá diferente, também. né? Então, eu acho que nas tratativas, fechamento, na prospecção, né? Exato. Numa reunião, né? Eu acho que é bem importante ter essa clareza, né? Que eu chamo até de autoconsciência. Isso. E também falar, né? Às vezes as mulheres, elas acabam se inibindo, porque elas se sentem inferiores, não falam do negócio. E eu tenho instigado as mulheres a contar a sua história, né? Qual é a tua história de sucesso? Qual é o teu negócio? Inclusive, o ano passado, uma das empresárias que eu atendi, a gente escreveu o relato a história dela. E inscrevemos no prêmio Mulheres de Negócio do Sebrae e ela foi vencedora em Santa Catarina. Né? E para ela foi muito gratificante, porque ela disse, nossa, eu não tinha ideia de tudo que eu fiz, né? O negócio dela já tem 20 anos, né? Eu não tinha ideia da minha história e de quanto eu inspirava outras mulheres. Né? Então isso fez ela também passar a falar mais, outras mulheres começaram a ouvir a história dela e se inspirar. Né? Então a gente tem que contar a nossa história, né? Contar. Por isso que eu chamo o pessoal que não pode estar, né? Exatamente, né? Pra já inspirar outras pessoas, que muitas vezes essas falas vêm, tá? Exato. Do tipo, o que eu vou falar no programa, Juliana? Tá me convidando pro programa, o que eu vou falar? Cara, a tua história vai inspirar a pessoa. De alguma forma acaba tocando a pessoa, né? Acho que toda mulher, ou tem uma história, tem um livro, na verdade, né? Se a gente parar e começar a contar, né? E começar a vida pessoal, nossas superações, nossas viradas, porque a gente não se dá conta, né? Ou as outras pessoas se identificam, ou veem uma forma totalmente diferente que não tinham parado para pensar também. Exatamente. Né? Então, eu acho que também vem de uma... Eu atribuo, eu dou um nome a isso, né? Na questão das mulheres, muitas vezes, desmerecerem a sua própria história pela régua. A régua alta, né? Que se tem essa né? Não, e essa autocobrança até pelas próprias atividades multitarefas, eu tenho que ser boa em tudo, né? E então essa questão de medo de errar, né? Então eu acho que elas têm sempre eu vejo que é uma constante, né, no mundo feminino, essa questão do tipo, eu tenho que estar preparada, eu tenho que ser boa para fazer isso. Não, vai fazendo assim mesmo que tu vai se tornando boa. Aos pouquinhos, né? Vai agregando, que lá no final já... Então eu acho que é muito sobre isso, sabe? Essa questão de muitas vezes não se autovalorizar, né? Porque eu nunca sou boa o suficiente, às vezes. Exato, é a volta lá no ponto, né? Qual é o meu sabor de pizza preferido? Né? Então eu tenho que me valorizar, eu tenho que olhar, entender o que eu gosto, para depois eu conseguir... para que os outros também percebam isso e eu consiga inspirar outras pessoas, né? Então é olhar pra gente, entender o que a gente faz bem e que pode ser, não precisa ser o bem perfeito, né? Não é inovação 100%, mas é aquela mudança, aquela pequena atitude que inconscientemente está influenciando outras pessoas também, né? Perfeito. E como é que tá hoje a tua caminhada e a tua trajetória, Karina? Tu acha que tá agora ainda trilhando algo que tá fazendo muito sentido?
né? Ou tu já tá talvez se preparando para um novo ponto de virada. Eu acho que eu tô nessa, né, já tá fazendo, na verdade eu fiz a minha virada de novo, né, nesse último mês, encerrou um ciclo, né? Encerrei, então, esse ciclo, agora eu tô trabalhando como consultora, né, eu trabalhava num programa específico do Sebrae, agora eu tô indo como consultora mesmo, trazendo a minha metodologia, né, então eu acho que agora eu tô nesse momento de realmente acreditando, né, no meu conhecimento, na minha capacidade de conduzir, trazendo alguns pontos bem específicos meus, e porque eu acho que o caminho é esse, né? Então, eu acho que as minhas viradas já acabaram agora e eu estou realmente indo pro meu caminho aqui. Que show. Muito bem, gente. Olha só, agora que eu fui ver, Nossa, passa rápido. voou aqui nosso tempo. Karine, eu queria que tu deixasse pro nosso espectador, né, pro nosso público, uma mensagem final, enfim, do que a gente foi falando aqui, algo que inspire, enfim. Deixa pra ti. Como a gente falou no ponto da virada, né? Então, eu acho que a gente tem que começar, né? Mesmo que essa mudança, esse olhar seja algo pequeno, que a gente acha que é insignificante, talvez, mas a gente tem que começar, né? Aprender algo novo, olhar para algo diferente, porque aos poucos essa mudança, essa virada, ela vai acontecer, né? Que seja uma inovação, que seja uma nova carreira, que seja um novo lugar para te morar, né? Então comece, olhe, não tenha medo, porque também se você entender que onde você está já é o local correto, você agregou muitas coisas, né, para esse momento. Então comece aos poucos, vai olhando coisas novas, busque coisas novas. Eu acho que o diferente e o simples às vezes, né? Então é começar de uma forma simples, de uma forma leve e que as coisas vão caminhando, com certeza indo pro que precisa, né? Porque a gente vai se identificar. Quando a gente se permite, Exato. né, de forma natural, tudo isso acontece, né? Exatamente. Esses pontos de virados acabam vindo porque a gente precisa, né, alguma coisa já agregar, ou precisa se mexer, ou precisa abraçar um desafio novo, né? Então... E claro, a mudança traz um desconforto, mas mas é um desconforto às vezes bom, às vezes necessário, né? Nem sempre o desconforto é ruim, ele pode ser um desconforto bom. E se a gente não tentar, a gente não vai saber. Não vai saber o que nos espera, né? Muito bom. Vamos para o nosso bate-bola final? Vamos lá, então. Qual é a tua maior inspiração na vida, Karine? Eu acho que é a minha base, assim, meu pai e minha mãe, né? Assim, em tudo que eles fazem, desde o que eles trazem desde da infância, né? Às vezes a gente tem alguns conflitos, né? Não concorda com muitas coisas, mas eu acho que a base acaba saindo dali, né? Todos os pontos positivos e negativos, e a gente perceber onde a gente precisa melhorar e aprender, eu acho que é a inspiração que vem. Muito bom. Se tu pudesse se teletransportar para algum lugar, que lugar seria? Acho que para dentro de mim. E um superpoder? Um superpoder. Acho que essa capacidade de olhar o macro e transformar em algo menor, né? Então, nessa questão de ser uma condutora, né? De conseguir resumir o todo. Eu acho que é... Muito bom. E se tu... Eu não sei o que tu tens de hobby ou passatempo, o que tu gosta de fazer? Eu adoro montar quebra-cabeça. Então, vem desse... Né, tem uma confusão e eu torno em algo organizado, visível. algo visível, né? Então, eu amo montar quebra-cabeça. Acho que é um hobby, assim, que eu tenho... Agora, eu tenho feito com as minhas filhas, né? Então, tô tentando levar para elas um pouquinho disso também. Que show. E um lugar para relaxar, para recarregar as energias? A mata. Eu gosto muito de estar no meio das árvores, da floresta, rio, natureza. E se tu tivesse uma atuação ou uma profissão diferente do que tu já trilhou, de qual eu fui? Que área tu se direcionaria? Meu Deus. Eu acho que eu fui caminhando, trocando todas, e realmente eu cheguei aonde eu acho que eu gostaria de estar. Mas...
Nunca parou pra pensar. Não, porque realmente eu venho fazendo as mudanças, né? E cheguei onde eu gostaria de estar. Eu acho que é nessa de poder estar, né? Como eu tenho contato com muitos empresários, muitas empresas, às vezes eu estou em muitos lugares, né? Eu acho que o gostoso da consultoria, inclusive, é essa. Eu sempre digo que é esse desafio também da gente poder olhar vários tipos de negócios diferentes, exatamente. segmentos diferentes. Eu acho que é bem... A gente aprende muito também, né? Num dia eu estava numa farmácia, no outro dia eu estou numa metalúrgica, então são olhares diferentes, posições, assumo posições diferentes, né? Legal. Então, acho que é... Por aí. E qual é o teu maior desejo para o futuro? Eu acho que que as pessoas entendam, né, esse simples, que elas entendam que elas se deem conta de que o caminho, a gente precisa estar consciente do que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente torna essa caminhada, esse nosso trabalho, essa nossa vida mais consciente, a gente consegue tomar a melhor decisão, a gente consegue ter o tempo para a gente consegue olhar para os nossos filhos, a gente consegue olhar para a empresa, né? E tudo isso a gente sai do automático, né? Sem saber o que estar fazendo, né? E a gente começa a entender o que a gente gosta, a gente começa a escolher o sabor da pizza, a gente começa a escolher o nosso hobby, né? E as coisas vão se tornando... Não, a tecnologia, às vezes, ela já é muito complexa, né? E às vezes a gente esquece da simplicidade, né? Então, as pequenas atitudes, elas são importantes. Então, acho que quando a humanidade se der conta disso, a gente consegue todo mundo ter maior estabilidade emocional, ter mais saúde física, né? E conseguindo tomar as melhores decisões. Vou contribuir um pouquinho aqui. Eu acho que o que tu tá falando é muito do que o pessoal tem muita dificuldade, inclusive, de olhar, né? Que é ir vivendo a felicidade. A felicidade, exato. Porque a gente busca ela lá na frente, mas ela tá aqui no nosso dia a dia, né? Exatamente. Então... E uma palavra para definir nosso encontro de hoje? Eu vou falar do simples, eu falei tanto dele, mas vou falar do simples, né? Então, acho que o simples né, a gente às vezes complica muito, a gente tenta buscar as coisas mais complexas, mas ali no simples está a felicidade, está a alegria, está a saúde, né, tá a nossa virada, tá o nosso dia a dia. Show. Muito obrigada pela tua contribuição, por esse bate-papo, eu adorei. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha gostado também e espero que vocês tenham gostado bastante, porque esse programa é feito para vocês. Então, gente, até o próximo Pode Estar. Um beijo no coração de todos e até breve. Até mais. Shine bright like a diamond.